Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Chegando aqui com mais um vídeo para o canal, o vídeo da série aí Destrinchando, que é a série que eu faço as estatísticas dos padrões. É uma série que eu gosto bastante aí, que eu aprendo muito quando eu faço as estatísticas. E eu venho trazer hoje para vocês aqui o resultado do Candle Ariel. Para quem não sabe ainda o que é um Candle Ariel, eu vou deixar o cardzinho aqui do outro vídeo que eu fiz, explicando exatamente como é o funcionamento aí do Candle Ariel. E aí você corre lá, assiste esse vídeo, depois volta para cá para entender aí o resultado das estatísticas. Antes de partir para o vídeo, eu queria pedir para vocês aí para se inscreverem no canal e deixar o like. Eu sei que isso é chato de ficar pedindo, mas eu só vou saber se vocês realmente estão gostando do conteúdo se vocês retribuírem com like. Se vocês não fizerem isso, eu não sei se está sendo relevante, se está sendo assistido, se vocês estão gostando. Então, quando não tem interação nos vídeos, acaba desanimando um pouco de fazer as gravações. Então, eu peço aí que comentem, que deixem o like e participem mais aí para eu fazer novos estudos como esse. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso estudo. Então, qual foi a lógica que eu usei aí para definir o que é um Candle Ariel, tá? Para gerar essas estatísticas. Eu considerei que a distância entre a abertura e a mínima, ela teria que ser menor do que o tamanho do corpo do candle, ou seja, o tamanho entre a abertura e o fechamento deve ser maior do que a abertura e a mínima para o candle de alta. A amplitude do pavio da parte superior ali, que é a distância do fechamento até a máxima, ela deve ser maior do que 50% do candle. Então, conforme eu trouxe nessa imagem aqui, essa é a configuração que eu busquei para fazer essas estatísticas do Candle Ariel, tá? O mesmo acontece aí para o Candle Ariel de baixa. Eu trouxe um exemplo de alta, esse aqui é o Candle Ariel de baixas para vocês entenderem. Então, a distância ali entre a abertura e a máxima do candle tem que ser menor do que a amplitude ali da abertura até o fechamento. E a distância entre o fechamento e a mínima deve ser maior aí do que 50% de todo o candle. Beleza? Para esse padrão específico, para esse candle, eu consegui encontrar aqui muitas combinações. Então, você consegue ver aqui que eu consegui encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 combinações para esse candle Ariel, trazendo aqui somente o exemplo da alta. Então eu tenho 18 combinações para alta e 18 combinações para baixa. E aí a gente vai ver o resultado aqui, qual é que é o principal padrão aí que eu encontrei. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele no final. Beleza? Vindo aqui agora para o meu relatório de estatísticas, eu trago aqui um resumo de tudo que eu coletei. Eu coletei 119 operações aí no período que eu usei, foi o mês de setembro e o comecinho de outubro de 2022, eu consegui chegar nessas 119 operações. O que é preciso entender aqui dessas estatísticas? Nesse primeiro quadro, à esquerda aqui no canto superior, eu trouxe duas informações aqui que são relevantes. Primeiro, é o alvo na máxima e na mínima do Candle Ariel, ou seja, se é um candle de alta, eu considero a máxima dele como um ponto de alvo, um ponto de realização aqui total desse lote. Então eu considero como gain uma operação que atingiu a máxima do Candle Ariel de alta e a mínima do Candle Ariel de baixa. Se ele não atingiu essa máxima ou mínima, mesmo que seja em outros candles, e ele atingiu o nosso stop, que ficou posicionado na mínima aqui do Candle Ariel de alta e na máxima no Candle Ariel de baixa, eu considero essa operação como perdedora. Ou seja, se o preço na abertura do candle seguinte ele já atingir essa mínima, eu considero como um loss. Se ele atingir essa máxima do Ariel de baixa, eu considero como um loss também. Beleza? É importante a gente saber disso, porque muita gente acaba perguntando depois de como eu defini o alvo, como eu defini o stop. Então já vou deixar isso claro para vocês aqui. Aí outra informação que eu trouxe nesse quadro, né? O total da pernada do movimento. Então mesmo que o Ariel tenha atingido o alvo na máxima dele, por um Ariel de alta,
eu marquei aqui o total que essa operação gerou a favor desse movimento. Então, se eu tivesse continuado na operação após esse alvo, ele teria me dado essa quantidade de pontos aqui, 23 mil pontos, por exemplo, contra 8 mil pontos de gain saindo no alvo, beleza? Isso é importante também porque a gente vai fazer um comparativo aí no final e saber o que é mais vantajoso. À minha direita aqui, eu trouxe um outro quadrinho com outro resultado, que é muito importante também, que é o alvo em 50% desse pavio aqui. Então, imaginando que eu fizesse todas as minhas operações buscando somente esse 50% do pavio, eu teria um resultado aqui, obviamente diferente do lado esquerdo ali que eu estou saindo na máxima ou na mínima. Então aqui a gente vai falar sobre isso também, mas esse segundo quadro se refere a esse alvo em 50% do pavio. Beleza? Então vamos lá. Comparando aqui o primeiro quadro, que é a saída na máxima ou na mínima, a gente tem aí uma assertividade de 55%. Ou seja, é um padrão que ele não é tão lucrativo assim quanto outros padrões que eu já trouxe aqui para o canal. 55% das vezes ele dá gain e 45% das vezes ele dá loss. O alvo dele aqui, sendo considerado no pavio, ele não traz tanta lucratividade, porque ele não pega o movimento como um todo ali. E como ele não é um padrão tão lucrativo assim, eu vou trazer minha consideração depois aqui no final com relação a isso, mas eu vejo que ele não é tão vantajoso quanto outros padrões. Beleza? Se a gente considera aqui o somatório de pontos de gain contra o loss aqui, a gente tem praticamente um fator de lucro de 2 para 1. 8 mil pontos de gain e 4 de loss, a gente tem o dobro aqui. Então a gente percebe que é um fator de lucro aqui de 2 para 1. A média de stop aqui tá baixa. Se a gente for dividir aí esse total de 4.300 pontos pelo número de operações que a gente tem ali, 53 loss, a gente tem um loss médio aí de 82 pontos. Então é um stop que é barato para essa operação. O Ken do Ariel ele tem um stop barato. Se a gente divide esses 88 mil pontos aqui pelas 66 operações, a gente tem uma média de gain aí de 121 pontos para esse tipo de alvo saindo na máxima ou na mínima. Mas se a gente considera a pernada do movimento, vamos supor que a gente entrou no Ariel de alta e ele deu continuidade, a gente tem aqui um somatório de pontos de 23 mil pontos. Aí ele já me traz uma média de ganho de 350 pontos e uma média de loss de 82. Os mesmos 82 que a gente tem ali saindo no alvo, né? Então aqui ele já me traz um fator de lucro de 5.3, ou seja, é o somatório de pontos dividido pelo somatório de pontos de loss aqui. Então ele é bem lucrativo. Beleza? Aqui o risco retorno que eu trago não é esse gain sobre o loss, aqui é o somatório de pontos do gain sobre o tamanho do stop das operações de gain, tá? Então ele me traz aqui um risco retorno de 2.1. Já aqui do lado direito, no 50% do pavio, a gente vê que a assertividade ela é maior. 71% aqui de assertividade para esse alvo no 50%. Mas o somatório de pontos também não é tão alto. Então a gente tem aqui 5.475 pontos de gain para 2.600 de loss. Ou seja, tem um fator de lucro aqui também de 2 para 1, certo? Então não paga muitos pontos. A gente vê uma média de gain de 64 pontos aqui e 77 pontos de loss. Ele acaba compensando aí por conta da assertividade ser alta. Mas não é um padrão aí que traz muitos pontos, porque ele só pega realmente 50% do pavio ali. Então, de informações aqui de somatórios de pontos, eu trago esse resuminho para vocês. E agora a gente vai entrar aqui nos indicadores, que é a parte mais interessante aí também. De cara, batendo o olho aqui nos pontos por hora, né, a gente já vê aqui que chama atenção o horário das 10. E isso me trouxe muita curiosidade quando eu vi esse resultado aqui. Porque o horário das 10 ele acaba sendo negativo. 60%
das operações que aconteceram deram loss. E isso me causou uma estranheza. Então eu acabei ficando mais esperto com relação a esse horário e já me trouxe aqui uma informação logo de cara que o horário das 10 ele é bem ruim. Mas se a gente vê em outros horários, ele permanece ali com a mesma estatística ali do total do estudo. Então, o horário das 9 tem 56% de aproveitamento, o horário das 11 já é um horário bom, eu percebi que é o melhor horário aqui com 71%, o horário das 12, 52%, e o horário das 13, 61%. Eu não fiz estatística dos horários adiante, das 14 para frente aí eu não fiz porque é um horário que eu não opero e ele geraria aí muita informação, muito mais operações para eu coletar, sendo que eu não vou estar operando esse horário. Então para mim não interessa essas operações para frente das 2 horas. Então aqui eu decidi pegar só até as 13 da tarde, beleza? Agora aqui esses 3 quadros são informações relevantes que eu queria trazer para esse estudo. O que eu considerei aqui? Desses candles, dessas operações que eu coletei, de todos esses Ariel, 58% deles não atingiram o alvo no candle seguinte. Então imagina que a gente fez a entrada na abertura do candle seguinte, após um Ariel, 58% deles não atingiram o alvo na máxima ou na mínima nesse candle seguinte. E obviamente 100% deles não romperam Ariel. Por que eu trouxe esse dado? Porque eu queria saber se o candle 3, que é o candle subsequente à nossa entrada, eu gostaria de saber se ele deu continuidade ao movimento, mesmo não atingindo ali a máxima ou a mínima do candle Ariel. Por que eu gostaria de saber disso? Para saber se eu permaneço na operação ou não quando o Ariel ele não é pago no candle seguinte. E aqui me trouxe uma informação relevante que me gerou uma ação a ser seguida aí após essa definição de atingimento do alvo ou não. 83% das vezes que ele não atinge o alvo no candle seguinte, ele não dá continuidade no candle 3. Ou seja, a gente precisa tomar uma decisão quando esse candle ele não atinge a máxima ou a mínima do Ariel ali no candle seguinte, no nosso candle de entrada. Se 83% das vezes ele não dá continuidade no candle 3, é preferível sair da operação, porque ele vai voltar ali para o seu preço de entrada ou ele vai destopar. Então esse dado aqui é um dado muito importante. 83% das vezes ele não dá sequência quando ele não atinge a máxima ou a mínima do Ariel. Beleza? Isso aqui é importantíssimo, galera. Dando sequência aqui nos quadros aqui, né? A gente tem que 71% das operações atingiram 50% do pavio, que eu já tinha trazido ali em cima, né? Então esse quadrinho aqui ele reforçou isso. Aqui eu trouxe uma informação também da direção do candle anterior ao Ariel, ou seja, se ele é um candle positivo, depois gerou um Ariel de alta, ou se ele é um candle negativo antes aí de um Ariel de baixa. Então, quando a gente tem um candle a favor do nosso candle de entrada ali, do Ariel, ele não muda muita informação também para o todo. Ele geralmente essa informação aqui ela é relevante, mais relevante em outros padrões. Aqui no Ariel eu percebi que ela não gerou tanta relevância assim para análise. Ele praticamente mantém o mesmo resultado ali. Então isso também acaba se tornando irrelevante aqui para o nosso estudo. O lado das operações. Aqui eu percebi que surgem mais operações de venda e que a operação de compra ela é menos vantajosa do que a de venda. 57% das vezes aqui ela gera loss numa operação comprada. Já na operação de venda, a gente tem uma assertividade positiva aqui, 63% das vezes ele dá gain aí na máxima e na mínima do candle Ariel. Beleza? Vamos para a parte aqui agora das perguntinhas que eu faço aqui, que acaba gerando informações ou dados diferentes aqui pra gente. O que eu busquei entender? É uma informação que todo mundo gosta de comentar ou até fala, é que se o candle Ariel ele tiver testado a mínima do anterior num candle de alta ou a máxima do anterior num candle de baixa,
esse Ariel ele tem probabilidade de não seguir a favor, de não gerar um movimento a favor aí da sua entrada. E eu coloquei essa pergunta aqui também para saber se esse fato ele é verídico. Quando eu seleciono sim, ele testou o candle anterior, eu vejo que poucas operações dentro de um todo aconteceram nesse critério. Somente 17 operações de 119. Mas quando isso aconteceu, 65% das vezes ela pagou o Ariel. Ou seja, não é tão verdade assim que quando testa o anterior ele não dá sequência. Aqui a estatística me trouxe que 65% das vezes ele paga sim esse alvo. Quando eu marco não, obviamente são todas as outras operações aqui, 102 operações com 54% de aproveitamento. Um dado curioso aqui, quando eu marco sim, ele testou o candle anterior, 94% das vezes ele atingiu 50% do pavio no candle seguinte. Então 16 operações aqui deram gain considerando a saída em 50%. Esse dado é curioso, né? Porque a assertividade dele quase 100% das vezes aqui, quando aconteceu, ele atingiu 50%. Então essa é uma informação legal de se ter aí. Vamos para o próximo. O Ariel já atingiu algum alvo? Essa informação aqui eu entendo como relevante também e eu quis colocar na análise. Então vamos supor que você está querendo pegar um Ariel de alta, mas ele já foi lá em direção ao topo e violinou esse topo e voltou e deixou o Ariel. Ou seja, ele já atingiu o alvo dele que era no topo anterior. Então quando esse Ariel ele já atingiu o alvo, a gente vê aqui que a assertividade dele fica bem ruim. Ele cai aqui para 41% de assertividade e nem ali o 50% do pavio acaba sendo tão forte, por mais que seja positivo ali em 63%. Então é um tipo de operação que a gente pode evitar aí e deve, né, evitar. A gente vê que o horário das 10, ó, quando isso acontece, 71% de loss, ou seja, é bem ruim quando isso acontece às 10 da manhã. Então a gente precisa evitar esse tipo de operação com o alvo já atingido. Quando a gente considera aqui o alvo não atingido, imagine que aconteceu um Ariel e ele não atingiu alvo nenhum, a assertividade dele aqui aumenta para 68%. Beleza? Vamos para a próxima. O candle Ariel ele rompeu o anterior, então imagina que a gente tem um candle Ariel de alta e anteriormente a ele tinha um candle com uma mínima ali, com uma máxima menor, e ele fez um rompimento nesse candle anterior. Então imaginando um Ariel de alta, ele fez um rompimento no candle anterior, a gente coloca aqui como sim a opção, ele gera uma assertividade de 62%, maior do que a estatística total do padrão em si. Aqui a gente tem 84% das vezes atingindo, uns 50% no candle de entrada, e a gente percebe que é mais vantajoso quando ele realmente faz um rompimento aí do candle anterior. Não acontecem tantas vezes, a gente tem 37 operações só que se enquadraram nesse contexto, mas acaba sendo vantajoso aí quando acontece. Quando não acontece, a gente tem aí praticamente um empate aí em 50%. Agora uma informação relevante aqui também é se o Ariel falhou algum rompimento. Então imagine um cenário que tem um candle Ariel formado de alta, mas anteriormente ali ele violinou um candle anterior, a máxima de um candle anterior aqui, e não conseguiu romper. Então ele causou uma falha de rompimento de candle ali. Quando esse Ariel ele falha esse rompimento, a gente tem um aumento aqui no número de loss, 58% das vezes. Eles acabam dando loss e não chegam a pagar nem o 50% ali, como na maioria dos padrões anteriores. Então nesse caso aqui 58% das vezes ele paga, mas a assertividade aqui nesse campo ele era maior. Então se existe uma falha de rompimento no candle Ariel, é preferível não operar. Então quando a gente marca como não aqui, ele não falhou algum rompimento, a gente tem uma assertividade de 65%. Beleza? Então aqui eu prefiro operar agora quando não geram uma falha de rompimento no candle Ariel. E aí aqui eu gerei uma informação também se o próprio Ariel ele causou uma negação de rompimento.
imaginando que tinha um rompimento para baixa aqui, no movimento de baixista, e ele deixou um Ariel causando uma negação de rompimento. Aí 67% das vezes acabou dando gain aí essa operação seguinte a esse Ariel. São poucas operações que aconteceram, só 12, né? Então é um dado aí que não se tornou tão relevante dentro da nossa análise. Então aqui em resumo, né? O que eu vejo aqui como um destaque que dá pra gente marcar aqui. Quando esse Candle Ariel ele não está com o alvo já atingido, né? E aí se a gente seleciona aqui o horário somente das 9 às 11, ele me gera aqui uma assertividade de 70% em 40 operações, considerando aí um ganho somatório de pontos ali de 3.000 pontos para 1.000 pontos de loss, ou seja, 3 para 1 o fator de lucro aí nessa configuração. E a gente percebe que vale a pena considerando esse tipo de padrão. 83% das vezes ele atingiu 50%, ou seja, o que me gera essa informação? Que se ele paga 83% das vezes os 50% do candle, eu posso trabalhar considerando aqui uma parcial em 50% desses candles e tentar pegar o resto da pernada que o Ariel ele possibilita. Então imagina que você faz uma parcial em 50%, você está protegido dentro da operação. Teoricamente você não precisa deixar o seu alvo de saída total na mínima ou na máxima desse Ariel. Compensaria você tentar pegar esses pontos da pernada, deixando ali a proteção na sua operação e buscar um alvo maior, um fundo anterior, um topo anterior, um gatilho, algo que você tenha como alvo, mas não sair na máxima ou na mínima do Ariel, porque não faria tanto sentido. Então esse é o resultado que eu vejo aqui dessas estatísticas. Ela não traz um padrão muito explícito aqui que seja muito destacado dos outros. Eu vou trazer um padrão para vocês aqui, que eu tô vendo aqui que ele acabou se destacando, né, que é esse FNNSN. Eu vou explicar para vocês o que ele é. Mas se eu seleciono só os padrões aqui, a gente vê que não tem nenhum que se destaca com 90%, 100% de assertividade. Esse daqui ele gerou 80%, né, mas ele tem só 10 operações coletadas. Então não traz para a gente aqui uma informação tão relevante. Mas, por exemplo, se selecionamos só esses 3 padrões aqui, a gente tem aí uma coleta de 28 operações com 75% de aproveitamento. É uma média de ganho de 377 pontos na pernada, né? E um loss médio aí de 99 pontos. Considerando aqui que o alvo não tenha sido atingido ainda. Se a gente considera o alvo já atingido, essa assertividade reduz aí para 60%. Quais são esses padrões que estão marcados aqui? Então, trazendo para vocês aqui os padrões, o terceiro melhor padrão é esse de baixo aqui, quando existe um doji e na sequência existe um rompimento desse doji deixando um candle Ariel sem testar a mínima anterior. Esse é o terceiro melhor padrão aí que eu encontrei para o candle Ariel. O segundo melhor padrão é quando existe um candle contrário aqui de cor contrária, né? Um candle vermelho de baixa e depois ele deixa um Ariel de alta, nesse exemplo, e o inverso para um movimento de queda, sem violinar a mínima anterior e sem também testar a máxima anterior. Nesse caso ele não gerou um rompimento e também não gerou uma falha de rompimento. Esse é o segundo melhor padrão aqui, que também não gerou nenhum tipo de negação a favor do movimento de alta. E o melhor padrão que eu encontrei foi esse FNNSN, que é um candle Ariel seguido de um candle de alta, causando um rompimento. Então ele gerou um rompimento para alta sem violinar a mínima anterior ali, sem testar o candle anterior. Esse é o melhor padrão que acontece aí nessa configuração do Ariel. Então quando esse padrão acontecer fazendo um rompimento, saiba que a assertividade dele acaba sendo melhor do que a das outras combinações aí que eu encontrei. Beleza? Então esse é o estudo aí que eu tenho do candle Ariel. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar o like no vídeo. Se tiver dúvidas ou sugestões, deixem aí nos comentários também. Eu gosto de ler todos e responder. E se tiverem sugestões de estudos também, podem me mandar que
eu vou providenciar aí, se for possível. Beleza, meus amigos? Até a próxima aí. Obrigado.